Boa noite, pessoal. Meu nome é Ricardo Machado e estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Macau, curso técnico de recursos pesqueiros. Essa é a disciplina de seminários de orientação para o projeto integrador. E para a gente aprender a construir um projeto integrador, a gente adotou essa construção de um vídeo de divulgação do nosso curso, Técnico de Recursos Pesqueiros. Então, vocês podem usar os conhecimentos que vocês têm da área técnica, também das propedêuticas. É importante a gente saber construir um texto, né? O professor Ciro hoje vai participar com a gente aqui, fazer um roteiro, aprender um pouquinho sobre edição, sobre edição de imagens, gravação também, né? Para a gente produzir esse vídeo. Então, a gente está numa série aí de entrevistas com os professores, tivemos aí o professor Roberto, semana passada, a professora Luciana preferiu mandar os vídeos por e-mail, e o professor Ciro hoje, então, está aqui participando com a gente. Ele ministra aí a disciplina de língua portuguesa no curso integrado, né, do Recursos Pesqueiros Integrado. E então, como esse vídeo vai servir para os dois, para o subsequente, para o integrado, eu convidei ele aqui para participar hoje. A programação era virem os pedagogos, mas hoje está tendo um evento de comemoração do aniversário lá do campus, então eles não puderam participar, e aí pediram para vir semana que vem, tá? E aí o professor Ciro aqui, de maneira emergencial, está aqui no ensino remoto com a gente, aqui nos ajudando. Tá? Então, vocês querendo fazer perguntas aí, vão falando aí no chat para ele, né? E eu vou abrir aqui, cortar minha câmera agora, né? Abrir para o professor Ciro falar. Eu passei para ele já um roteirinho básico daquela sequência que o professor Roberto usou, achei legal, né? Como a gente fez na semana passada. E se apresentar a disciplina e fechar com aquele aconselhamento ali para quem queira vir para a área de recursos pesqueiros, né? Então, fica aberta a palavra para o professor Ciro, vou fechar o meu microfone e a minha câmera aqui, e vamos comentando aí pelo chat. Professor Ricardo, se for uma coisa que seja possível, eu gostaria. Se não for possível, eu não gostaria. Mas se for possível, ficar o nosso diálogo, entendeu? Para eu não ficar falando só para as fotos dos nossos alunos, das nossas alunas. A gente poderia... Também, pode. Depois a gente corta, né? E se alguém não se sentir à vontade para ligar a câmera, que eu não sei como é que você combinou com a turma, pode perguntar no chat, e aí, no que a gente for dialogando, você vai reproduzindo as perguntas e eu vou comentando na medida do que eu puder. Pode ser? A gente vai dialogando, pode ser? Ligar a câmera e eu dialogar com você. Então, quer que eu já comece aqui a perguntar? Eu queria saber do senhor qual é o seu... Mas sua câmera não está ligada. Eu estou fugindo de ficar falando só para imagens congeladas. Sim, entendeu? É porque senão acaba entrando a minha... Tudo bem, depois eu corto minha imagem que se aparecer aí. Qual o problema de ter sua imagem, rapaz? É porque o vídeo tem um padrão, cara. Tem uma sequência aqui que a gente tá levando, né? Um vídeo depois que a gente vai editar, né? Isso. Então, assim, de início, queria saber, né, o seu nome, a sua formação e a disciplina que você ministra. Pronto, meu nome é Ciro Soares dos Santos, eu sou formado em letras, graduado em letras, e aí fiz mestrado, doutorado e uma pesquisa de pós-doutorado também na área de letras. E no Instituto Federal, os professores ocupam um cargo na administração pública que se chama professor EBTT. Tudo na nossa cultura tem muita sigla, né? Então, esse EBTT significa Educação... Como é que é, professor Ricardo? EBTT, Educação Básica, Técnica e Tecnológica, certo? Ensino Esse é o meu... Ensino Básico. Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, certo? Então, esse é o meu cargo. Agora, quando a gente se torna professor efetivo do Instituto Federal, a gente pode dar aula do ensino médio integrado, como eu já dei aula em recursos pesqueiros subsequente, e na pós-graduação, nas graduações que o Instituto Federal oferece. O Instituto Federal, ele observa normativas, e uma das normas diz que tem de ter um percentual dedicado a aluno do ensino médio integrado. E um outro percentual, o Instituto pode abrir cursos subsequentes, trabalhar com educação de jovens e adultos,
oferecer graduação, oferecer pós-graduação. É por isso que o nosso campus tem um curso de graduação em biologia e 3 cursos, né, no ensino médio, de forma que a maior parte dos nossos alunos são do ensino médio integrado, tá? Aí a outra pergunta seria comentar a disciplina, né? Veja bem, nos cursos técnicos integrados, a parte de língua portuguesa e literaturas, não é nem literatura brasileira, professor Ricardo. Então, são 4 cursos de 1 ano, cada um deles, em que os alunos estudam leitura de texto literário, onde eu digo texto literário, leiam poesia, leiam contos, leiam romances, tá? E estudam gramática e estudam teoria de análise textual. Estudam variação linguística, estudam coesão, estudam coerência, ao longo de 4 anos. Agora, o programa do subsequente, ele é mais sintético. Vocês veem uma disciplina, né, de português, e essa disciplina, ela funciona como uma grande introdução à escrita acadêmica, como uma grande introdução à leitura e produção de texto. É basicamente isso, e textos não literários. É um programa mais enxuto, e quando eu trabalhei com os meus alunos, professor Ricardo, eu fui da construção de frase até a leitura de artigo, até a leitura de um capítulo de Caio Prado Júnior. Eu cheguei a ler um capítulo de Caio Prado Júnior com os alunos, um nível de linguagem elevado, uma densidade de informação elevada, e foi uma experiência muito interessante. O que eu quero dizer para vocês? Eu sei que a ideia de orientação é só o final, né, professor Ricardo? Mas para tentar provocar em vocês alguma pergunta aí que tem a ver com direcionamento, que eu gostaria de dar a essa nossa conversa, vocês são livres para perguntar o que quiserem e eu responder se eu puder. Mas eu quero dizer assim, que o que vocês estudam em português nesse curso subsequente são tópicos que são muito cobrados para qualquer concurso que vocês forem fazer no âmbito da língua portuguesa agora, no que diz respeito aos tópicos de língua portuguesa que caem. Muitas vezes a gente pensa que uma prova de português, porque não é gramática, não é identificar o sujeito, predicado, complemento nominal, complemento verbal e tal, a gente vê lá 10 questões e pensa que uma questão daquela prova ali é gramática e o resto é tudo interpretação. Isso é equívoco. Muitas vezes eu pego assim uma prova, professor Ricardo, tem lá 20 questões. Uma é gramática, uma é interpretação. As outras têm a ver com conteúdos teóricos e muitas delas têm a ver com essa disciplina de vocês. Então, terminando esse meu percurso e já tentando provocar em vocês algum tipo de pergunta, que é o que eu mais gostaria de responder, eu quero dizer assim, que vocês, ao se tornarem técnicos em recursos pesqueiros, pode ser que haja um concurso para técnico que seja específico para a sua área ou para algumas áreas que admitam a sua certificação. Para esse concurso, um concurso para um cargo público na área de vocês, não sei se existe, deve existir, ou para qualquer outro concurso que vocês queiram fazer em termos de nível médio, esse programa do IF ajuda muito, professor Ricardo. Não é que o nosso programa ele é aplicado à resolução de questões, mas se vocês prestarem atenção, se vocês tiverem a compreender o que o professor, a professora, está explicando ali em termos teóricos, e praticarem aquilo que eles apresentam para vocês vão ter uma excelente iniciação para qualquer prova de português que vocês forem fazer. Só não tem no programa deles, que me lembre, os conteúdos de gramática propriamente ditos, viu, professor Ricardo? São outros tópicos. Aí eu vou fechar essa primeira observação que eu estou fazendo aqui para vocês. Não encontrei, professor Ricardo, no mercado, quando eu digo mercado é para vender mesmo, viu? Um curso de leitura e produção de texto que seja adequados às provas, tanto quanto os nossos programas são. Deixa eu justificar por quê. Porque quem elabora os programas de conteúdos que vocês vão estudar no IFRN são professores, doutores, pesquisadores, super atualizados. E quem elabora as provas que vocês vão fazer na continuidade da vida de vocês de português são, se não esses mesmos professores com a mesma formação e a mesma capacitação. Então, eu quero terminar isso aqui já provocando. O IF, uma vez que vocês entram, só é para vocês saírem do IF quando vocês já não puderem mais ser aluno do IF, entendeu? Você já entrou numa carreira e não consegue mais ser aluno do IF,
você já passou num mestrado, se você já tem graduação, você entrou numa faculdade, não consegue mais continuar no IF, passou num concurso público, mas agora que vocês conquistaram a vaga, busquem, como é o nome, Ricardo? O novo curso, esqueci agora, me empolguei. Busquem verticalização. Não, como é, Andresa? Quando a gente termina a graduação e começa outra. Esqueci. Perdão, gente. Não sei o que. Foi mal. Então, eu quero regressar. Então, procurem regressar em outros cursos, se for possível. Façam nossos cursos fixos. Quando a gente puder voltar, usem nossa biblioteca, né, nossos espaços. É esse tipo de provocação que eu quero fazer nessa minha fala, em que eu comento o programa de língua portuguesa para a disciplina de vocês, tá? Para o curso de vocês. Sim, o Bruno está perguntando aqui, desde quando você atua como docente aqui no IF? Desde quando? O Ricardo vai lembrar mais do que eu, que ele lembra quando ele entrou e eu não lembro. Faz 4 anos, né? 2017, né? Final de 2017. Aí 18, 19, 20, estamos... 4 anos, aproximadamente. Cerca de 4 anos. Eu já entrei para dar aula no IF, tendo concluído meu doutorado, e fiz o pós-doutorado enquanto eu era enquanto eu era professor do Instituto Federal. São 4 anos. Está perguntando também o maior desafio do ensino de português hoje aí. E eu tenho outra pergunta para ti. Qual é a sua visão do curso técnico mesmo, que a sua disciplina ela é propedêutica, mas ela não é isolada da formação, né? A gente tem que ter sempre em mente o perfil profissional que a gente está formando. Então, eu queria saber, além desse maior desafio, talvez já encaixe nisso, né, o desafio do ensino de português, mas, assim, qual é a tua visão do curso técnico de recursos pesqueiros? Eu não consigo responder por enquanto, conectando uma pergunta com a outra. Eu vou responder separado, tá, Ricardo? Então, se você me perguntar assim, desafio em termos de dificuldade de aprendizado dos alunos, ele perguntou hoje, né? Eu tenho que ser bem fiel às respostas. Não foi assim? Qual o desafio hoje? Então, eu digo assim, em termos de desafio de aprendizagem e tal, eu vejo que é assim, cada grupo, e esse grupo acaba também caindo em cada subjetividade, em cada pessoa que faz parte do grupo, tem uma dificuldade diferente. Eu comecei a dar aula quando eu tinha 17 anos, não era aula de português, eu comecei como professor de informática. Eu sabia nada de informática, uma pessoa muito generosa comigo me deu abrigo na casa dele, e disse assim, olha, é o seguinte, você está desempregado, não tem nada, eu vou emprestar aqui R$50, se você aprender a operar computador, aprender Excel, o Word, o Windows e tal, eu arranjo para você dar aula para umas crianças na minha escola, que eu tenho uma escola de informática. O nome desse cara era Valmir, eu gostaria muito de reencontrá-lo, uma pessoa muito generosa. Então, foi ali que eu me dei um jeito de aprender, que eu não sabia, nunca nem tinha visto computador, dei um jeito de aprender. Mas depois aí eu comecei o curso técnico de informática no IF, fui aluno do curso de edificações no IF e fazer letras, tá? E logo que eu estava no segundo semestre, professor Ricardo, isso em 2002, eu já fui para a sala de aula num cursinho no interior, em Goianinha. Então, depois disso eu dei aula para idosos, valeu, Andresa. Depois eu dei aula para idosos, dei aula para adultos, dei aula para jovem, e eu comecei com criança desde o pré-escolar até o hoje, 9º ano, né? Tudo isso é para dizer para você assim, é que não tem esse maior desafio. Cada grupo tem sua dificuldade específica, porque tem uma dinâmica, professor Ricardo. As pessoas, elas são outras fora do grupo. E, via de regra, aluno é uma coisa muito complicada, eu vou dizer de modo respeitoso. Quando eu tiver 60 anos, eu digo de outra forma. Aluno é uma coisa complicada quando ele está no conjunto. Quando ele sai dali, ela é ótima, mas no conjunto é uma coisa complexa. Eu não entendo um maior desafio hoje. Cada grupo tem uma particularidade e quando vai para as subjetividades, cada pessoa tem uma dificuldade diferente. Eu quero dizer para vocês assim de pronto, que todo mundo, na verdade, precisa de alguém para sentar do lado e estudar junto. Quando é que a nossa escola vai conseguir como um todo fazer isso, eu não sei. Mas hoje, com essa coisa do ensino remoto, é como eu estou fazendo. Os meus alunos, Ricardo, vou dizer assim, né, é o modo de usar a linguagem, os alunos que pagam as disciplinas comigo, se eles quiserem e puderem, cada atividade eu resolvo com eles. Entendeu, professor Ricardo? Cada atividade eu resolvo com eles. Então, não tem esse maior desafio hoje, em termos de
o aluno, certo? O grupo. Agora, eu posso comentar com vocês, assim, o que seria de sempre, entendeu? Agora eu estou lembrando de uma coisa que realmente para mim é desafiadora. Eu vou falar desse desafiadora primeiro. Uma coisa que eu digo que é desafiadora, que não é assim do aluno mesmo, é do nosso tempo, tá? Tentando responder a pergunta. É o lance da pessoa confundir. Quando eu digo confundir, é fazer confusão mesmo. Ela entender que um vídeo do YouTube é uma aula. Você pode ter uma aula postada no YouTube. Mas uma aula, ela implica uma certa lentidão, uma certa repetição, ela implica um feedback, ela implica uma inquirição, você perguntar se o aluno entendeu, demonstrar ali, de repente, que ele não captou o que você queria pelo feedback que ele deu, ressignificar o que ele disse, explicar de novo, até que ele consiga compreender. Então, quando o aluno ele é imaturo, e veja que eu não estou falando de idade, pode ser jovem, pode ser mais velho, quando ele é imaturo, ele pensa que um vídeo muito divertido e animado de alguém fazendo pirueta, aí ele acha que aquilo ali é aula, entendeu? E ele vê aquele vídeo 10 vezes e aprende nada e consegue fazer nada, ele acha que é aula. Ou ele pensa assim, que vê aulas segmentadas que ele encontrou em sites, que ele encontrou no YouTube, ele entende que aquilo ali funciona tão bem quanto se fosse um curso, em que o professor monta algo, depois vai checando com a turma e readaptando aquilo que ele montou, cumprindo um programa que foi pensado por pesquisadores, doutores que debateram aquele programa e que tem um objetivo na cabeça para alcançar com aquele grupo. É uma complexidade tal que simplesmente a pessoa ir lá, ver vídeos no YouTube, aulas postadas ou algo assim, nem sequer se aproxima. Então, talvez essa comparação entre divertir-se com uma coisa que promete ensinar e, na verdade, até ensina alguma coisa, não estou dizendo que é inútil, mas confundir isso com o trabalho de um professor, que não é entretenimento, não é para divertir e brincar, eu veria que é um desafio do nosso tempo. Agora, o que eu vejo como um desafio que é próprio do nosso país, que é uma coisa seríssima, que quando a gente despreza isso, a gente perde totalmente a noção da realidade, professor Ricardo, é sacar o lance socioeconômico, sociofamiliar, que redunda na parte dos afetos. Então, eu quero dizer assim, existem pessoas que usufruem, usam do serviço que o IF oferece e que eu sou obrigado a prestar muito bem. Tem pessoas que eu posto atividade nesse cenário agora, né? Imediatamente já tentam, já apresentam, já fazem, refazem. Outras pessoas têm os meios, têm a tecnologia, têm o acesso, têm tudo, mas por questão emocional, afetiva, medo, vergonha, acabam não se desenvolvendo tanto quanto poderiam e não usam o serviço. E outras pessoas simplesmente não têm os meios. Mas o que eu tenho a dizer é que não é uma questão de hoje, não é uma questão de agora, isso é uma questão do cenário nosso brasileiro. Professor Ricardo, enquanto a gente não admitir que um rapaz, uma moça, um jovem, um adulto, não tem como estudar, se não tiver uma mesa, uma lâmpada, um caderno, um livro e tempo, a gente vai estar colocando na vítima a culpa pela sua vitimização de exclusão. É isso que eu quero dizer. Eu não sei se eu estou respondendo, me empolgando demais, viu? Desculpa aí. Não, peraí, vamos aqui, tá legal, mas temos umas perguntas aqui. A Bianca quer saber a questão da expectativa e realidade agora com essa pandemia, né? O que mudou, o que a gente teve que adaptar, talvez, aí, né? Eu não tinha expectativa nenhuma, comecei sem gostar desse negócio de ensino remoto, continuo sem gostar. Eu me adaptei, eu não me sentia nem um pouco confortável em estar falando dessa maneira como eu estou agora, e continuo fazendo, gostando de estar conversando com vocês, mas eu faço pela obrigação. É meu dever, esse cenário obriga, então eu me adaptei. Eu nunca pensei que eu iria fazer isso, entendeu? Essa ideia de youtuber e tal, isso não me pertence, não faz parte de mim. Não, eu não estou falando de postar um vídeo no YouTube, mas eu estou falando da ideia de... Enfim, eu não pensava nada. O professor Ricardo, ele sempre é reconhecido porque ele foi uma pessoa que exerceu uma liderança sem ter um cargo de diretor, etc e tal, mas ele exerceu uma liderança entre nós, ele convidou para nós fazermos um curso piloto, um curso de biossegurança e cidadania, e esse curso acabou nos levando a usar essas ferramentas, a aprender que elas existem e a aprendermos a fazermos essa interação aqui, entendeu? Essa vivência de live, gravar a aula, fomos aprendendo, e agora eu faço o melhor que eu posso,
mas o que eu entendo, o que eu quero dizer para vocês é que é o seguinte, pelo menos no meu fazer, era para ser assim, 10 pessoas em torno de uma mesa, com lápis, caneta, papel, texto na mão, lendo, escrevendo, reescrevendo, analisando e debatendo, entendeu? E o professor podendo dizer, é assim, se comporta dessa maneira, se comporta daquela outra. Eu estou falando quando eu dou aula para os pequenininhos, né? Mas às vezes até para adulto a gente tem que indicar certos comportamentos, e às vezes a gente até tem medo de fazer, mas estaria no dever de educador também isso implicado. Então eu não tinha expectativas, e eu continuo fazendo porque o professor Ricardo me chamou, não vou dizer não. Nunca disse um não para o IF, nunca, 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 nunca. O que me falam, eu vou lá e faço, e é isso. Eu acho que eu respondi, né, professor Ricardo? Sim, tá. O Bruno quer saber também quais são as outras disciplinas que você ministra ali, além da língua portuguesa, ou se tem... a gente sabe que assim, cada ano tem um conteúdo diferente, né? No IF, a gente chama língua portuguesa e literaturas mesmo. Cada programa tem um perfil. O programa do primeiro ano é muito mais teoria de texto. É aquilo que a pessoa pensa que é interpretação, entendeu, professor Ricardo? Tem a ver com interpretação? Tem. Mas tem um monte de teoria, são tópicos de sociolinguística, de linguística textual, por exemplo, entendeu? No segundo ano, que é o que eu mais estou trabalhando, os alunos estudam toda uma parte de contos, que são contos de terror, conto fantástico e por aí vai. Estudam a parte de gramática do período, sujeito, predicado, complemento verbal, complemento nominal. Estudam teatro grego, é um programa bem heterogêneo, né? Estudam teatro grego. Que mais? É isso, acho que são essas 4 frentes aí. No segundo ano. Aí o terceiro tem gramática, já não lembro, dei aula no terceiro ano, não lembro. Com o quarto ano eu nunca trabalhei. Eu não lembro agora, mas o quarto ano é mais sintonizado com o presente, entendeu? É a literatura mais contemporânea e tal, a relação da literatura com as mídias, são tópicos assim do programa do... Eu vou responder bem a essa pergunta, do quarto ano. Agora, no IF-RN, tem uma coisa que eu acho muito legal, professor Ricardo, que são os cursos FIC. Os cursos FIC permitem que o professor dê aula do que ele quiser e que ele dê aula do que ele não sabe. Professor, dar aula do que não sabe o melhor professor que vocês podem encontrar na vida é aquele que está pesquisando aquilo sobre o que ele está dando aula. Ele vai compartilhar com vocês o prazer, o sabor da descoberta. Ele vai estar super interessado naqueles tópicos, não vai estar fazendo mecanicamente, ele vai estar buscando que a aula ocorra nele, e isso vai, numa relação aí interpessoal, levar que essa aula tenha uma grande chance de ocorrer em vocês também, como descoberta do conjunto que está ali, aluno, professor e tal, envolvido na busca pelo saber. Então, o curso FIC, ele permite que qualquer um de nós ensine aquilo que tiver vontade. Ou aquilo que tem muita familiaridade, tudo tranquilo para a pessoa, ou que ela vai estudar, se aprimorar, conhecer mais para preparar as aulas e compartilhar o que aprendeu. Então, no IF, eu dou aula de português, só isso. Professor é BTT de língua portuguesa. Pronto, é isso, entendeu? Agora eu posso dar aula de literatura em alguma graduação do Instituto, e graduação em espanhol, que tem no Natal Central. Eu posso dar aula em alguma pós-graduação. Vai depender de se eu inscrever o meu currículo, se eu estiver interessado e se eu for selecionado. Mas eu não tenho interesse nisso, entendeu? Eu quero trabalhar com meus meninos do ensino médio mesmo, nem sequer no nível superior. Eu já dei uma aula lá, achei até legal, mas eu prefiro ficar com meus meninos, é minha escolha, minha opção. Enquanto eu puder escolher, eu estarei com eles. Gostei da turma do subsequente, um pessoal muito maduro, um pessoal muito agradável, muito legal. Foi legal trabalhar, ver a progressão do aluno, professor Ricardo. Em 4 meses teve gente assim que se desenvolveu muito, sabe? Que não conseguia fazer um parágrafo, rapaz. E a pessoa termina escrevendo uma página e tal. Foi bem legal, entendeu? Foi uma experiência legal. E é isso, eu acho que eu respondi, né? Os cursos fixos, vou fazer o merchandising. Eu já lancei mais de um curso, que é curso de formação inicial e continuada. Então, pode ser uma coisa que o professor já trabalhou com a turma e quer ampliar,
ou pode ser uma coisa que ele quer que os alunos conheçam introdutoriamente para, quem sabe, se desenvolverem naquela área. Então, por exemplo, agora eu vou dar um curso sobre A Paixão em Machado de Assis, montei o esqueleto do curso, professor, mas à medida que eu for fazendo, relendo Machado de Assis, pensando as aulas, que eu tenho assim a ideia anotada e tal, é que a coisa vai acontecer, né? Então, esse aqui é o instigante. E é interessante nesses cursos fixos, por exemplo, eu reencontrei uma aluna, professor Ricardo, do tempo que eu dei aula, eu dei um ano na Universidade Federal, e lá eu tive uma aluna a quem eu reencontrei no FIC, ela já no mestrado. Ela não sabia que era ela se interessou pelo tema do curso e foi fazer, e foi bem legal esse curso que a gente terminou agora, terminando, né? Está nesse final de semestre. E vou dar um outro curso sobre a parte de gramática, unindo primeiro e terceiro ano, segundo e terceiro anos do IF, num curso só, com a minha maneira de trabalhar, não a maneira que o IF indica, vai ter a minha forma de produzir esse curso, entendeu? Um outro curso só sobre concurso público, o que é, como fazer, o que é edital, a previsão constitucional do concurso público, as diferentes carreiras, carreira policial, carreira administrativa, carreira pedagógica, entendeu? E tal, diferentes carreiras de concurso público, e o quarto eu já não estou mais nem lembrando. É isso. Sim, peraí, tem mais umas perguntas aqui. Como é que o senhor, aqui o Bruno está perguntando aqui no chat, como é que o senhor decidiu se formar em português? E também o Bruno quer saber também como é a tua metodologia do ensino dessa disciplina. Professor Ricardo, eu deixei de responder uma das suas perguntas sobre o curso, mas eu respondo depois. Deixa eu dizer assim, olha, essa coisa da metodologia, ela é muitíssimo complicada de se responder, entendeu? Eu não sei dar uma resposta como, tipo, eu ensaiaria para uma entrevista de emprego, entendeu, professor? Se eu fosse, faz de conta que eu fosse buscar uma seleção, eu ia ter que ter a minha concepção de sujeito, a minha concepção de que não é minha, né? Mas a que eu abordo nas minhas aulas e tal, que tem a ver com o programa da instituição em que eu quero dar aula. Mas eu quero dizer assim, que eu tento fazer com que as aulas façam sentido para os alunos e eu tento perceber aquilo que é um aprendizado que vai servir para um outro ou aquilo que já está relacionado com outro aprendizado. Com isso, eu tenho por base uma concepção de aprendizado, uma compreensão de aquisição de conhecimento, e é isso. Eu não sei falar muito sobre metodologia, não, viu? Mas é por aí, entendeu? E sempre centrar na língua funcionando na vida real. É aula de literatura, então é ler o texto literário, não é história da literatura. Nome de autor, época, característica da obra, não é isso. Eu tento transformar todas as aulas numa leitura de texto. E aí eu não sei se eu parto do mundo para o texto, ou se eu vou do mundo do texto para o mundo nosso, ou do mundo nosso para o mundo do texto. Mas eu sempre tento, o que eu entendo que seja, obviamente, tornar o aluno mais lúcido em relação a essa nossa realidade de exclusão, essa nossa realidade perversa, e eu acredito que já está nos meus lábios, na minha língua, isso aqui, desde as primeiras palavras que eu estou tratando com vocês. Porque eu sou um sobrevivente da morte propriamente dita, viu, professor Ricardo? Eu vivi num bairro em que um matou outro, que não matou ninguém. Eu não vou dizer os nomes para não estar aqui difamando, divulgando aqui e desrespeitar os mortos. Todos adolescentes, brigando, ninguém sabia por quê. Um matando o outro, vingando, porque o de baixo brigou com o de cima, e o de cima foi lá e deu uma pedrada no de baixo, então o de baixo foi lá e deu uma facada no do lado, e tudo quanto era bairro da Zona Norte, professor Ricardo, um era aliado do outro, um era inimigo do outro, um monte de jovens com a vida completamente sem sentido, num momento em que era para estar se preparando para servir à sua comunidade, ao seu estado, à sua cidade, ao seu país, à sua família. Esses jovens estavam entre si se digladiando e eu sobrevivi a isso. Eu sei quais são todas as trapaças, o quanto que é colocado de peso para o pobre continuar preso, ficar preso, né? E ser preso na cadeia, para continuar pobre e para quem é privilegiado, continuar privilegiado. Eu não estou falando nem de rico, que rico eu não sei nem como é, mas para quem tem algum privilégio para estar ali se beneficiando. Então, em quase todas as minhas aulas, eu vou, de alguma forma, tentando interpretar essas questões da realidade. Agora, sobre como eu decidi ser professor de português, tem a ver com esse processo de exclusão, viu, professor Ricardo? Tem a ver com isso que eu fico... Não saiu de mim, eu não esqueci quem eu sou. Espero nunca esquecer. Tem um monte de gente por aí
que ao comprar uma camiseta, ao andar num carro financiado, comprar uma camiseta no cartão de crédito de alguém e andar num carro financiado, esquece de repente que há alguns dias não tinha nem o que comer. É cruel a loucura do nosso país. Mas eu quero dizer assim, eu estava em uma loja acompanhando uma pessoa que ia comprar, não ia comprar, e uma senhora olhou para mim e disse assim, eu queria encontrar essa senhora, viu? A senhora olhou para mim e disse, você faz o que da vida, meu rapaz? Aí eu disse, eu sou aluno. Eu era aluno de escola, não vou falar o nome da escola, professor Ricardo, para não queimar a escola, já que já se passaram mais de 20 anos, então pode ser que a escola hoje esteja diferente. Mas eu fui aluno de uma escola em que só uma professora dava aula, o nome dela é Judite. Uma professora de literatura fazia alguma coisa. Essa fazia alguma coisa. Todas as outras pessoas faziam nada. Nada. Estavam ali só de corpo presente para dizer que não tinham faltado, quando não faltavam. Ficavam lá na sala dos professores e não desciam para dar aula. E nós, obviamente, filhos da exclusão, mal alimentados, com moradia precária, ninguém se concentrava em nada, queria jogar bola. Era um caos essa escola. E uma escola historicamente bem referenciada de Natal. Minha tia sofreu muito para conseguir minha vaga lá nessa escola pública, porque tinha fama de ser boa e, na verdade, era um caos nessa época em que eu estudava. Então, o que acontece? Essa senhora disse para mim assim, do que você... Eu digo, não sei, vai fazer vestibular? Eu digo, não sei. Ela disse, por que você não faz? Você gosta de estudar o quê? Aí eu tinha professora de literatura que fazia alguma coisa, entendeu, Ricardo? Essa professora, ela fez um seminário e eu fui, olha, imagine, eu fui apresentar uma análise completa de Morte e Vida Severina numa fala. Na minha compreensão, contar a história era analisar a obra, entendeu? Então eu fui lá dizendo, olha, um retirante estava no interior de Pernambuco, ele decide ir para a capital, eu vou contando cada episódio, entendeu? Ele encontra com uma morte na janela, que conversa com ele encontra com tal outra coisa, já nem lembro mais para dizer agora, mas eu tinha tudo decorado, porque eu li e reli Morte e Vida Severina, O Rio, o Alto do Frade, várias vezes, são poemas longos de João Cabral do Melo Neto. Li antologias de Vinícius de Moraes, li antologia de Manuel Bandeira, li sonetos de Camões, eu ia para a biblioteca e pegava aquilo para ler lá, entendeu? Talvez porque mal alimentado, fermo, não olhar para mim, então eu ia ler, para fugir daquele cenário ali horroroso, né? Aí o que acontece? Essa mulher disse assim, então faça letras. Aí foi isso. Aí eu fui fazer letras, entendeu? E eu não vejo que tinha outro curso para mim, entendeu? Não vejo. Não é que eu morra de amores pelo ensino, não me vejo fazendo outra coisa, vejo. Se eu tivesse tido chance de estudar para outra coisa, para ganhar melhor e para ter mais conforto do que o que eu tenho, eu não teria problema não, entendeu? Mas eu adoro o que eu faço, não estou dizendo que não gosto, só não é uma coisa, eu não me vejo sem dar aula, não, eu não tenho essas coisas não. Ricardo é que é apaixonado, fez questão de ser professor, já teve cargo de engenheiro administrativo, de chefe, não sei se ele já contou isso, entendeu? Ele era o poderoso chefão e disse, eu quero ser professor. Ele faz questão de ser professor. Ricardo, se fosse para eu ser dono do Instituto Federal, não teria problema, viu? Pode passar com o meu nome, que eu vou lá ser seu patrão. Eu não teria problema. Mas eu gosto do que eu faço, entendeu? Eu curto demais. E esse negócio de ensino remoto tirou o que eu mais gosto, Ricardo, que é a interação de sala de aula, entendeu? Isso aí é cruel. Aí eu fui fazer letras e é isso. Curti demais o curso, entendeu? Eu poderia ter terminado, eu vou falar, já que não está me interrompendo, Ricardo. Então, olha... Está quase acabando, eu preciso de mais uma resposta aí. Tá bom. Mas termina. Eu vou dizer só isso. Quando eu vi, Ricardo, eu estava quase formado, entendeu? Quando eu vi, eu digo, não, daqui a pouco a universidade me expulsa. Aí eu comecei a pagar as disciplinas facultativas, entendeu? Pagar as disciplinas facultativas. Aí eu terminei letras português, reingressei em letras francês. Aí não consegui conciliar letras francês com o mestrado. Realmente era demais, não deu, entendeu? Aí fiz o mestrado, continuei, fui para o doutorado. Aí fiz a minha viagem de doutorado, um doutorado dentro do outro, né, que chama doutorado sanduíche. Passei uma temporada, vou me gabar, porque a universidade é muito chique. Foi a Universidade de Yale, que é assim que eles dizem, né? A Universidade de Yale, falar no nordestinês. E fiquei um ano lá, entendeu? Aí volto, termino o doutorado, passo no Instituto Federal. Aí não me aguento, acabei fazendo pós-doutorado, e o meu pós-doutorado foi assim, meu pós-doutorado é pela UFRN,
É uma pesquisa que a gente faz com o supervisor, com muito mais autonomia, entendeu? Agora, a bibliografia que eu usei, os espaços que eu frequentei, foram dessa universidade norte-americana. Tirei do meu bolso, não reclamo, não choro, foi um luxo, foi um prazer imenso continuar convivendo com o professor Kenneth David Jackson, que é uma pessoa fantástica, e usando lá do que eu tive acesso, do que eu pude, evidentemente, isso, foi isso. Massa. Sim, agora para fechar, qual é o conselho que você dá para o jovem que queira vir para o curso técnico de recursos pesqueiros? Rapaz, o conselho que eu dei, né? Eu não sei, conselho é um negócio tão complicado, viu, Ricardo? Eu vou responder sem dizer que é conselho. Eu vou dizer o meu conceito, a minha compreensão em relação ao curso de recursos pesqueiros. Quando eu cheguei ao campus, eu não quis saber nada a respeito de química, porque é meu trauma do ensino médio, entendeu? Eu me matava de estudar, rapaz, porque eu fui aluno do IF, né, do Cefet, e eu não conseguia, mal conseguia a média em física e em química e tal, e eu não tenho entusiasmo por química, entendeu? E informática muito menos, que eu tentei o curso técnico, vi que não era para mim, eu digo, não é a minha área, eu não tenho essa mente aí de raciocínio lógico, programação, essa abstração de quem trabalha com informática. Eu me interessei, professor Ricardo, por ir à biblioteca e olhar os livros específicos de recursos pesqueiros, como curiosidade, meramente folhear o livro, aquela leitura de reconhecimento. Gente, eu já mostrei para vocês aqui os meus traumas, né? Então, eu não estou escondendo de ninguém. Mas eu digo tranquilamente, o curso mais interessante do campus é o curso de recursos pesqueiros. E se vocês vão fazer o subsequente, vocês vão pegar aquilo que é o mais interessante de tudo do curso, entendeu? A parte técnica propriamente dita. E eu vou dizer interessante. Interessante pelo seguinte, porque você pode ter um excelente de um hobby. Meus colegas de F, Ricardo, já me disseram, Ciro, não é fácil não, viu? Não pense que você bota água, joga os peixes dentro e os bichos crescem. Não é assim. Tem a técnica, tem o manejo. Até esses aí ele dá um trabalho infernal, né? Quanto mais para virar uma tilápia. Mas eu digo, mas não é possível ter uma coisa doméstica? Se você tem a técnica, se você sabe, é possível, pronto. Então vocês podem, daqui a uns anos, se não tem a grana agora, vocês terem a grana, e num sítio, num quintal, seja onde for, vocês terem uma coisa massa de cultivar ali, de criar ali alguma coisa que serve de alimento, que produz riqueza, tá? Vocês podem transformar isso num pequeno negócio, se vocês não se contentarem com meramente se divertir, como o Ricardo que cria esses peixes aí que só serve para dar trabalho. Devia, Ricardo, quando eu fosse aí, você assar isso para a gente comer com farinha, viu? Era mais vantagem. Mas eu tenho vontade até hoje, Ricardo, sem brincadeira, eu tenho 2 caixas d'água que ficaram inutilizadas, e os caras dizem que tem como tampar essas caixas d'água para acumular. Eu digo, rapaz, dá vontade de inventar, de criar umas tilápias aí e tal, entendeu? Aprender com os meninos de recursos pesqueiros. Então, o meu conceito é que vocês, enfim, tendem a aproveitar muito esse curso, porque é um curso muito interessante para vocês terem iniciação técnica, né? A biologia, há tópicos aí muitíssimo interessantes, práticos, e vocês podem, com isso, gerar renda, gerar alimento, gerar riqueza, entendeu? Para vocês, para a família de vocês, etc. e tal. Agora, o que eu quero deixar como mensagem final é: fiquem no IF até que vocês não possam mais. É isso que eu tenho para dizer. Não é para largar, é para buscar uma bolsa. Às vezes a gente tem uma bolsa, eu não sei de quanto é. Certamente não é de 100 mil, senão teria fila. Mas a gente tem, às vezes, um edital. Agora mesmo, teria para ter 3 bolsistas e somente uma pessoa fez a entrevista, porque não tinha alunos, entendeu? Enfim, é para estar no IF, para engrandecer os projetos, para se envolver, até que vocês entrem numa faculdade, não possam mais estar, até que passem num concurso público, entendeu? É para fazer esses cursos fixos, um curso fixo desse meu de gramática, se você for pagar por isso numa escola em Natal em que eu já trabalhei, é R$ 800, entendeu? Por X encontros, com o professor explicando tudo correndo, e você não tem tempo de falar com ele, entendeu? Diferente de um curso desse que é dialogado, conversado com o aluno, etc. e tal. Então, a minha mensagem, eu digo assim, o meu conceito é esse, que vocês aproveitem o IF até que não possam mais. Entendeu? Aí teve que trancar a matrícula porque passou no concurso e foi embora. Pronto. Aí é a hora de deixar o IF. É isso, professor. Joia, tá ótimo, Ciro. Nossa aula já está encerrando, né? Encerrou já o tempo. Vocês têm mais alguma pergunta, gente? O professor Ciro acabou contando mais do que a gente esperava, né? Então, muito legal também. E vamos ter que, claro, editar para caber ali nos 5 minutinhos do vídeo
do nosso vídeo, né? Mas serve também como motivacional aí, né? Para a gente seguir na área, né? E para vocês verem que ninguém nasce pronto, né, gente? Tem um caminho de formação, as oportunidades, quando elas surgem, a gente tem que estar preparado para elas, né? Não dá tempo para a gente ir se preparar e voltar para aproveitar aquela oportunidade, né? E existe sim uma recompensa para quem estuda, né? Tá aí a história também do professor Roberto, que vocês comentaram, daqui a pouco vamos ver a história também da professora Luciana, o professor Roberto semana passada que a gente entrevistou, né? Então é isso, Ciro, muito obrigado aí por compartilhar aí a tua experiência, né? E se mais ninguém tiver perguntas, a gente pode encerrar a gravação e vamos conversando aí pelo chat. Semana que vem a gente tem entrevista com os pedagogos para ver essa organização pedagógica do curso. E vamos tentar também, continuem vocês aí tentando, falando com os professores, que a gente já dividiu as tarefas aqui, para ver se eles mandam para vocês os vídeos, né? E aí a gente edita. A gente já está na semana 8, temos mais 2 semanas só para encerrar aí o componente, né? Ok. Então tá, vou parar a gravação. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau.